No início, começa com um curso de cinema de Guido Araújo, de extensão universitária, né? Eu estudava num colégio de segundo grau que era da universidade, que era o colégio de aplicação, e estava no Canela, e o curso ia ser no Canela, e aquele assunto... E eu falo, o curso de cinema era uma coisa extremamente distante, pensar cinema ainda. E vai fazer o curso, eu acho que eu pensava muito em fazer o curso como crítico, como uma pessoa, como apreciar a arte cinematográfica, uma coisa assim muito distante mesmo. Um pouco da herança de Walter da Silveira. Assim, já tinha, deu o Cineclube. Aí um dia chegou o Roberto Duarte, que tinha sido colega da gente de escola e que tinha ido embora com o Teatro Oficina. Uma histórica passagem do Teatro Oficina aqui pelo Teatro Castro Alves, que fazia todos os pequenos burgueses, Galileu Galilei, Rei da Vela e tal. E Roberto Duarte vai com a trupe embora. E aí ele volta com um filme feito com o Teatro Oficina, um filme em 16mm. Aquele momento é um momento de revelação total, né? Ver Roberto Duarte, que era meu colega, mais adiantado que eu, bastante, mas chegar com um filme. Roberto Duarte faz filme é algo que se possa fazer. Aí logo depois veio a jornada de Salvador, a jornada da Bahia, e eu tive contato com o Super 8. Então aí foi uma abertura total de poder realizar e tal. Mas eu nunca me senti assim um artista. Eu sempre trabalhei o audiovisual dentro de uma perspectiva de comunicação, mais do que de um artista, e um espaço de muita criatividade, um espaço que você trabalha com muitos artistas, com muitos processos artísticos, mas eu nunca me coloquei nessa posição assim. Eu sempre achava que o artista era o poeta, era o músico, era um artista plástico. O cinema trabalhava sempre com turma, eu sempre vi como uma coisa de turma e como um processo comunicativo. E assim fui trabalhando com um grupo, sempre a coisa da Lumbra, a coisa dos amigos se reunindo, né, de estar em envolvimento, crescendo com aquela ferramenta como um olho a mais, um espaço de estar colocando o seu corpo em crise através do cinema, seu olhar em crise. Mas no momento que acontece o IRDEB, eu já estava há uns 2 ou 3 anos quase que parando com a atividade de filmar, pelo menos de filmar profissionalmente. Eu estava, as tecnologias permitindo você fazer filmes mais caseiros, coisas mais assim. Já estava com sua câmerazinha? Já não estava ainda com aquela mínima com a GoPro, mas estava assim, achando que a cena cinematográfica estava muito reduzida para minhas demandas, assim, no sentido do meu projeto, fazer um filme, fazer um... E esse local, né? O local incomodado com aquela, de alguma forma, uma coisa canônica, desde o local do realizador, né? E um pouco... desde do local. Eu estou acompanhando um pouco. E um pouco antes, assim, ainda teve a coisa de que eu entrei num projeto de escrever alguns roteiros e tal. Também não me acho roteirista. Eu sou roteirista de projetos que eu filmo, mas não me coloco no mercado como roteirista, como escrever roteiro dos outros e tal. Até como líder de grupos, é uma coisa que eu estou fazendo muito agora, discutindo o roteiro dos outros, mas é sempre uma postura de como diretor que está, isso vai funcionar, isso não funciona. E eu fiz o projeto do Jardim, nas Folhas Sagradas, inscrevi o projeto em alguns editais, ele não ganhou. Eu já quis desemplacar do Jardim, comecei a trabalhar um outro projeto em cima de um livro de Emiliano José, aí o Jardim ganha. Eu levo 10 anos fazendo o Jardim das Folhas Sagradas. Quando eu acabo de filmar o Jardim das Folhas Sagradas, eu já estava assim, meu processo já estava muito querendo, meu grupo de discussão política já era comunicação. Eu via no grupo de comunicação as pessoas discutindo mudar o Brasil, mudar isso, fazer aquilo, e no cinema uma coisa muito restrita, assim. E você essa diferença um pouco do comunicar, mais voltado para coisa mais ampla do social, de pensar o país, e o artista e a sua introspecção do que tá um pouco isso, mas assim,
também tem uma dinâmica, né, do artista, eu vou falar engajado, né, o artista que também está na luta, né, mas... Mas os filmes terminavam assim, filmes que acabavam no abraço, acabavam no lançamento, não tinha um processo, não tinha uma coisa... E eu já estava muito assim ligado na coisa da comunicação quando eu estou acabando de filmar o Jardim, Wagner eleito em primeiro turno e me chama para... Márcio me chama para o RIDEB, né? E eu tomo um choque, assim, porque eu estava com 2 filmes no momento. Eu tinha um filme de Fernando, tinha um meu filme, tinha uns curtas, tinha um som de coisa que eu estava bem... E aí, de repente, o RIDEB, mas aquilo era como se fosse uma sinalização de algo assim... Parece que tudo na minha vida eu fiz para estar aqui agora dirigindo o RIDEB, entendeu? Eu olhava aquela ferramenta, aquela coisa com uma possibilidade imensa de tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava querendo construir. E era um momento onde a comunicação pública estava sendo apontada, né? Tipo assim, a bola da vez. Então, o Juca no Ministério, a criação da EBC, a possibilidade da criação da EBC, a rede nacional, as próprias tecnologias apontando para uma comunicação mais comunitária. Enfim, aí eu entrei de cabeça na militância de comunicação. Felizmente não me afastei do audiovisual porque a proposta com o Márcio da secretaria era que o RIDEB passasse a ter um protagonismo na cena audiovisual baiana, ou seja, pactuamos isso com Gica, que era presidente da Fundação Cultural na época. Sofia era... Dimas, e a Dimas respondia à fundação, mas respondia ao RIDEB também, ou seja, a gente construía junto uma política. Para ela era um papel super difícil, porque a passagem saía pela fundação, Gica tinha que autorizar o funcionamento, mas era pactuado com Gica que aquilo era criar a política do audiovisual baiano e sintonizar a política do audiovisual baiano com a política federal que estava em andamento. Aí Sofia teve um papel grande. Gica a gente compensava abrindo o RIDEB para as políticas culturais terem programas, terem espaço dentro do RIDEB, mas a gente passou a liderar um processo de que desenho a política audiovisual da Bahia podia centralizar e dialogar, né? Nesse momento já estava Orlando Senna na SAVE, ou seja, a interlocução era muito boa. Direta, né? A gente tinha feito aqui, anos antes, um fórum baiano de cinema, que foi um fórum que foi super trabalhado, assim, porque a gente teve grupos temáticos de discussão, de distribuição, de produção, de criação, de política mesmo. Então, aí saiu um documento com uma certa consistência. Lula ganha a eleição, Orlando tem acesso a esse documento, bate esse com o do GEDIC, que era mais sólido, mas menos político, sei lá, assim, menos verve, talvez. E a gente já se sente participando da política nacional, sendo que na Bahia a gente não apitava ainda, né? Quando a gente entra 4 anos depois de Orlando, já na presidência, a gente já trabalhando, apoiando como militante, como produção. Me lembro do Doc TV, primeiro encontro do Doc TV em São Paulo, quando começou a juntar televisão com cinema. As pessoas de televisão não sabiam quem eram as pessoas de cinema, nem as de cinema sabiam quem eram as pessoas de televisão. Então, no primeiro encontro na TV Cultura, a gente sentava assim, o diretor da televisão pública do Estado com o presidente da entidade de classe dos audiovisuais. Eu me lembro que eu e Zé Américo, a gente se conhecia, tinha sido colega na Facom e tal, mas tinham outros que nem sabiam quem era o outro, que não sabia da existência do outro, de associação de cinema nem nada. Então, acho que ali o Doc TV é uma primeira sinalização de uma política que liga o audiovisual com televisão. E a gente trabalhando mais ainda como classe, né? Como associação e tal. Então, quando entra no RIDEB, a gente vai para a ponta da discussão já, porque é com o Manuel, com o Orlando, com o Paulo Coforado, com o Mário Borghinetti, assim, os caras estavam desenhando a política e a gente junto, tipo assim, nós somos intermediários dessa política. Então, acho que a coisa andou muito, acho que andou bastante,
porque a gente tinha essa coisa, tinha uma política, tinha um rumo. O que eu acho difícil hoje, você construir uma política local que você... Não tem. Tinha no meu celular, tinha o telefone do ministro, tinha o telefone do secretário do audiovisual, tinha o telefone do cara que estava escrevendo a Ancinave. Então a gente podia dialogar muito rapidamente. Aí eu entro no RIDEB com essa política de que a televisão não produz e já enfrentava todos os preconceitos do mundo. Ele fala isso porque ele é de produtora, ele não é de televisão, ele é do audiovisual, ele não é de televisão. E esse é um equívoco que está na formação da televisão brasileira, quer dizer, toda a televisão quer produzir, porque a televisão brasileira foi construída num momento de concentração de poder. Então, você além de programar, além de produzir, de programar e de exibir, você quer produzir os conteúdos. Então, é um excesso de concentração muito grande. E na TV pública não era diferente. E nós, na situação também de fora do eixo, com a necessidade de conteúdo. De conteúdo, né? Mas querendo produzir. Se você imaginar, muitos diretores do RIDEB antes de mim criaram programas, todos os diretores do RIDEB criaram programas, alguns deles iam fazer o programa. Eu fui o único diretor do RIDEB até minha chegada que não entrava no estúdio. Eu entrava no estúdio e ele falava, você é diretor, eu nunca dirigi nada. Não estava ali para dirigir programa, estava ali para dirigir uma instituição, fazer uma TV pública, envolver a sociedade, convencer o governo de que aquilo era a política mais importante que podia ser realizada. E aí a gente enfrentou isso, mas a gente andou na frente de alguma forma, porque a gente estava sintonizado totalmente com a política que estava sendo gerida, desenhada nacionalmente, ou seja, não tinha dinheiro para televisão. Dinheiros eram políticas públicas para produtoras construírem conteúdos, e esses conteúdos é que iriam para as televisões. Afinando, as televisões diriam o que queriam, junto com a sociedade, e seriam feitos editais direcionados para que as produtoras produzissem essas coisas, fossem donos, tivessem os direitos patrimoniais desses conteúdos, e eles tivessem de ser exibidos. A gente dava um salto na escala do público para o cinema brasileiro, para o audiovisual brasileiro e tal. Aí foram muitas políticas construídas, eu acho que foram construídas, esse arcabouço do que a gente tem hoje, começa ali de uma forma, começa no GEDIC de alguma forma, né, se levantando, avaliando e tal, mas é implementado nessa Secretaria do Audiovisual, com Orlando e depois com uma série de outros secretários que foram passando. Eu fui o 7º secretário. Enquanto a Ancine passou, quando pegou o Manuel, levou 12 anos com o Manuel, e aí teve esse fortalecimento imenso da Ancine, por 1000 características, entre elas a competência de Manuel mesmo. Acho que fez um desenho do fundo setorial, descobriu o recurso do fundo setorial, para além do Codecine que a gente pagava de uma propaganda, de um programa de televisão, ele conseguiu trazer as telas para dentro do fundo setorial, e aí saiu de 80 milhões por ano para 1 bilhão. E aí começou que aquelas políticas desenhadas, elas passaram a ter um estofo de recursos para poder acontecer. Então eu acho que assim, esses 7 anos e meio que eu fiquei à frente do RIDEB, a característica principal foi esse acompanhamento de uma política nacional. Eu acho que assim, a gente cresceu muito, contribuiu com essa política nacional, porque os 4 primeiros anos a gente tinha um olhar crítico em relação a isso, que também era legal. Era um olhar colado, mas era um olhar de quem não estava construindo. Então, quando a gente entrou, a gente tinha muitas avaliações para fazer do Ministério, que eram ricas e produtivas, né? Agora, o que eu sinto que aconteceu assim de mais problemático é porque até hoje também os governos eles não têm uma compreensão do que é a comunicação pública. Então, se você tiver uma avaliação, por exemplo, estamos em 10 anos de governo de PT na Bahia, né? 8 de Wagner, mais 2 de Rui, mais 4 de Rui. 12 anos já. E o RIDEB teve em 3 secretarias diferentes. Então, eles não sabem exatamente o que fazer com essa comunicação pública. O primeiro ano ela foi para a Secretaria de Cultura, no segundo ano foi para Comunicação, no terceiro ano, terceira gestão para a Educação. Então, você tenta buscar justificativas de uma coisa, de outra e tal, mas é um sinal de que não sabe exatamente o que fazer.
com essa política. O papel disso também, né? O papel disso, como trabalhar. trabalhar. Comunicação é complicada porque... É muito confundida com a coisa também da imagem, né? Institucional. Então, essa questão, que descolar isso que é... É muito difícil, porque é um espaço de poder muito grande. Muito grande, né? mas é necessário, porque são coisas extremamente diferentes. Né? Eu acho que é o termômetro da densidade de democracia que a gente pode estar trabalhando. Né? Porque a propaganda, ela diz o que o governo fez. E a comunicação pública, ela diz o que o governo precisa fazer. Então, às vezes o governo acha que foi eleito durante 4 anos, ele tem o álibi de fazer o que ele quer porque ele decidiu aquilo. Não é bem assim. Hoje as pessoas têm hábitos e possibilidades de interferência, de informações mais rápidas, de interferir mais nos processos. Então, o governo tem que, ao tempo inteiro, estar se legitimando. Ele não pode pensar, fui eleito e estou fazendo... Você estava lá em cima quando foi eleito, 2 anos depois você está lá embaixo. Você precisa estar referendando. Então, para aquilo instrumentalizar, não. Acho que no plano federal foi super interessante a criação da NBR, separada do Brasil, porque aí isso fica claro. Fica você claro. Aí vai trabalhar na cultura. Claro. A cultura de que você está fazendo. Entendeu? Eu sofri muito, não sofria, mas sofri muitos problemas de compreensão disso, né? Nos 4 primeiros anos com a Secretaria de Comunicação era muito difícil. Me lembro muito numa preparação para o carnaval, reunião com a polícia e tal, uma hora lá eu falei assim, não, porque a gente não faz a propaganda do governo. Aí uma representante do gabinete da Secretaria de Comunicação falou, mas nós fazemos. Eu disse, se eu estivesse no lugar, também faria. Não estou falando nada contra você fazer a propaganda do governo, que o governo não tenha que ter comunicação, só que não é o papel do que eu estou fazendo. Mas vocês foram muito inteligentes, aquela que o Carnaval Ouro Negro é outra forma de você... Você vai trabalhando a política pública, você dá visibilidade ao que é feito. Essa coisa de dar visibilidade é outra coisa fundamental, eu acho, na discussão da comunicação, porque o Brasil não tem comunicação pública, ou seja, nunca teve. Né? Os estados não fazem comunicação pública, porque está na legislação de 88, que para dar conta dessa Constituição Cidadã Democrática de 88, a comunicação que daria conta disso seria uma comunicação que tivesse 30% privada, 30% pública e 30% de Estado. Só que ela não foi regulamentada. Se ela não foi regulamentada, o Estado só faz o que é regulamentado. O privado só não faz o que é proibido. Certo? O cara só não faz uma casa no meio da Fonte Nova porque é proibido. Senão o cara ia lá e fazia a casa. O Estado não, ele só faz o que está regulamentado, regimentado, o que ele pode fazer. Você tem ideia, como IRDEB, eu fui mandar consertar antena de televisão, que a gente ia fazer uma cobertura de São João, contratamos carros, botamos pessoas e tal. O Ministério Público, a Procuradoria do Estado disse, você vai pagar do seu bolso, porque não é atribuição sua consertar a antena. Sim, mas essa infra não funciona, não vai consertar, eu preciso que o sinal do que a gente está... Mas não é a sua atribuição. Então, no Estado, você só funciona com o que é uma atribuição regimentada, regulamentada. Se não foi regulamentado, não foi feito comunicação pública. A própria IRDEB e as outras TVs educativas não é exatamente a comunicação pública, é uma comunicação, é um arranjo que vem de um momento da ditadura, quando se achava que a televisão podia alfabetizar o Brasil todo em 4 anos. Então, criou essas televisões, cada uma com um regimento interno, com uma constituição totalmente diferente. Eram 17 desenhos institucionais que tinham nas televisões públicas do Brasil, nas educativas. Mas é uma TV que é do Estado. Junto à universidade, mas queriam cada uma com uma fundação, a outra é uma autarquia, a outra é... Então é um bolodóio danado, mas assim, ela é dúbia, ela é do Estado para fazer uma comunicação da sociedade. No plano da política audiovisual, o que você acha que esse arranjo, essa questão de alguma forma, a televisão deve capitanear a discussão? No que isso, para o bem e para o mal, o que isso rendeu para o cinema baiano? Essa foi triste, né? Não, eu fico assim muito feliz, por exemplo, de ter os dados de que a produção audiovisual baiana
para a televisão, ela é o dobro praticamente da do Nordeste. Ou seja, ela é o dobro da de Pernambuco, por exemplo. Que ficou atrelada àquela coisa da universidade. A televisão pública de Pernambuco não há. Não há, porque Uma é a TVU, que é da universidade, e atinge Recife. Isso. A TV Pernambuco, que é em Caruaru, ela não tem nada. Ela tem assim, uma mesa, uma Kombi, não tem nada. E a TV Golfinho, que é lá em Fernando de Noronha, só a Globo usava para fazer lançamentos de coisas para eles mesmos e tal. Então, e você tinha um movimento anterior, que era um movimento popular, que da TV Viva, de uma produção voltada que nós não tínhamos, e que isso, repare, nessa atualização que vem com todo esse arranjo que você falou, isso. Então, eu acho que realmente o fato de você estar aqui, isso é a minha avaliação, né? Com toda essa organização, ajudou, favoreceu, sobretudo porque os outros que ficaram assim, Rio Grande do Norte também tinha. E também está na mesma, ficou meio que estagnado, não conseguiu. Porque não tinha também uma produção audiovisual forte, né? O que bateu aqui é que tinha uma produção audiovisual, tinha um jovem demandando. Tinha uma demanda, mas a gente não tinha uma produção. De televisão, nada. Nada. Não tinha nada de televisão. Mas tinha o povo batendo dali na sociedade, de alguma forma, aquela coisa dos alunos. Eu lembro que quase a grande maioria dos nossos alunos que estavam saindo, eles se engajaram no projeto, bateram na porta, né? É muito rica a quantidade de projetos que a Bahia respondeu em áreas que foi provocada, né? A animação. Primeiro edital de animação nacional, Anima TV, a gente ficou... Eu peguei o resultado, corri, marquei audiência com o Márcio e falei, temos que mudar rapidamente isso aqui, porque a gente apresentou no primeiro edital, acho que da Anima TV, mais de 20 projetos de animação. O projeto de animação não é um projeto documentário, que você pegou o jornalista, nunca fez filme, nunca fez televisão, mas ele senta, tem uma ideia, escreve, manda... Na animação você tem um desenho, você tem uma narrativa, você tem uma bíblia, você tem... Para apresentar um projeto, eu falei, o que é isso? O Bahia tem essa demanda de animação. E tinha uma história assim, pontual, né? Liberato, Caos, pessoas que tinham uma produção constante, mas extremamente pontuais, né? Sim. Aí daqui a pouco você vê uma cena inteira. Se apropriando dessa coisa da tecnologia, isso que é bacana também, né? Eu lembro de alguns projetos lá, inclusive, que a gente nem tinha como dar, mas os meninos faziam. Aquele Marcelo, não sei se você lembra, que fez um TCC brilhante em animação. Acho que é de Alagoinha, Marcelo. Não, ele era daqui. Cláudio que orientou, um TCC fantástico. Ele todo a partir do esforço pessoal. Nós não tínhamos nem dado a ele um instrumental para aquilo. A gente recebeu e botou no ar uma chamada de São João feita por Inhará, uma cidade do interior da Bahia, aí, da ponta da Chapada Diamantina. 2 garotos fizeram uma coisa de animação na Lan House. Né? Então, de repente, a gente ia percebendo essas mudanças na maneira de produzir e a indução da política pública tendo resposta. Ou seja, enquanto os funcionários do ISDEB diziam, não, ele é de produtora, ele... está fazendo uma coisa para os amigos dele, uma história lá, o cara falou, mas ele só abre para produtora, não quer produzir aqui dentro da TV, quer produzir com produtora, só tem os amigos. Quem são os amigos? Eles começaram, quando estava em 20, o cara falou, pô, a gente tem 20 amigos fazendo, produtoras fazendo produtos para televisão, já foi, né? Já deu. Porque era esse sentido, e as TVs batendo duro na incapacidade desse entendimento, né? As TVs comunitárias até hoje estão se batendo com isso. O pedido deles para a Ancine hoje ainda é que venha um recurso do Fundo Setorial e financie a janela da televisão. E a lógica da produção a janela da televisão tem que buscar uma forma de financiar. O que eu posso fazer é dar conteúdos a ela, para ela promover sua janela e ir ao mercado. Então, no caso da TV comunitária, é um caso mais especial. Como é que é dessa discussão? Eu nunca mais acompanhei. É porque você lembra aquele edital da TV Pública? Aquele edital da TV Pública, ele seria prioritariamente para TVs comunitárias. Só que as TVs comunitárias, elas sentaram em cima do projeto porque não tem recurso para as TVs. Só tem recurso para as produtoras. Então você chama as TVs e diz qual é o conteúdo que você quer na sua TV.
E aí a produtora vai realizar. Como eles ficaram fora, eles não foram dizer qual era o conteúdo que eles queriam. Porque se a legislação de TV comunitária dizia que o seu sinal só pode chegar a 1 quilômetro, na verdade, é uma legislação extremamente perversa. Né? Eu não sou militante da TV comunitária, eu sou militante do Canal da Cidadania, porque já é TV aberta. Né? Mas essa que você só pode chegar a 1 quilômetro, não me interessa ter um produto de uma produtora que seja muito elaborado. Eu prefiro não botar esse produto e botar um produto da barbearia, feito na esquina, porque se eu só atinjo 1 quilômetro, eu não tenho necessidade de botar um produto muito rebuscado. Ela só vai trabalhar com a lógica do produto mesmo, ela não vai trabalhar, porque a televisão ela opera com várias lógicas, né? Sim. Inclusive a do produto, então assim, só nesse nicho... Não, eu prefiro botar o pessoal da rua falando do que eu botar um produto que foi produzido em outro país, em outro estado, em outra realidade. Então isso não bateu direito, né? Mas aí eu puxei Canal da Cidadania, vou colocar assim, né? Quer dizer, hoje a gente não tem mais nem Ministério da Comunicação, eu não sei como é que estão as coisas. É isso, acho que também caiu num vazio aí que, né? Mas assim, a gente tem em Salvador um Canal da Cidadania. É a única capital do Brasil que tem um Canal da Cidadania. Acho que não tem 4 cidades do Brasil que tem um Canal da Cidadania. Salvador tem um Canal da Cidadania, um canal aberto na região metropolitana de Salvador, da sociedade, ou seja, se você individualmente quiser botar um filme, você tem direito de botar um filme. Se a PUB quiser botar, estou falando na PUB, porque a PUB está pagando para botar uma propaganda na rádio. Na rádio, eu tenho ouvido. Mas não tem um programa que ela pode botar de graça na TV Quirimurê, que é o canal da cidadania que tem em Salvador. E aí outro dia tem uma lista das TVs comunitárias e estava lá um amigo meu de São Paulo, de Taubaté, dizendo: não sei que pressões foram feitas para ter esse canal. Aí eu respondendo a ele que pressões. A pressão foi a rapidez, o entendimento da política pública, ter sido o primeiro canal que pediu. E pedia assim, ainda por cima, né? Porque quando eu fui falar com o secretário Robson, o Canal da Cidadania vai abrir, vai sair edital essa semana, vamos entrar logo. Ele: a gente não tem dinheiro para fazer a TV, vai pegar um outro canal. Rapaz, é outra coisa, mas aí eu vi que ele não, eu calei minha boca. Porque quando você está falando com o chefe, se o chefe ficar embarreirando muito, você para de falar e toca, certo? Porque se chegar um ponto dele dizer... Porque tem chefe que deixa. Se deixar ele dizer não, aí você não pode tocar. Então você tem que, antes dele dizer não, você diz: não, tudo bem, muda de assunto. E o Barradão mesmo, como é que foi, tal, ele era Vitória, meu amigo Robson. Aí você passava pro Barradão, deixava, e eu toquei, pedi, e a gente tem um canal Cidadania. E como é que está hoje o canal da Cidadania? Ele está legalizado. Sim. Ele está cumprindo a lei, porque a gente fez um acordo com a TV Escola, e ele está transmitindo a TV Escola, mas as pessoas não têm muita noção de televisão e estão um pouco se batendo com a grandeza que é esse canal, e não tem o respaldo, que é o que eu acho mais grave, porque eles não terem muita noção normal. Eles eram uma entidade que não trabalhava com televisão, se dispuseram a entrar no edital e ganharam para tomar conta, para ser a organização gestora do canal. Mas eu fico pirado de que as organizações sociais, CUT, sindicatos bancários, a PUB, sindicato das domésticas, entendeu? Não temos uma nova realidade dentro da região metropolitana de Salvador. A gente pode botar um conteúdo e vamos exibir digitalmente dentro da região metropolitana de Salvador. São 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas que estão a 2 cliques da Globo. Né? 10.2, você vai ter uma programação. Então, e como é a PUB pode falar com todos os professores dizendo: às 10 horas de terça-feira tem um programa da PUB. Você já tem seu público direcionado para assistir aquilo naquela hora. Mas aí, ninguém percebe isso. Eu saí do RIDEB, para ser candidato, que foi o estertor da histeria, né? Porque eu olhei assim e falei: estou há 7 anos e 4 meses no RIDEB, não vai acontecer mais nada aqui, é hora de mudar, vai mudar em dezembro, em abril eu não posso nem gastar mais dinheiro, vou sair do RIDEB e vou fazer campanha, foi uma campanha que não daria resultado efetivo de eleição. Aí procurei o governador, agradeci, falei: rapaz, você vai sair? Não vou, porque já deu, já. Senão daqui a pouco eu estou levando foto de filho, botando em cima da mesa. Eu estou há 7 anos e meio. Aí saí para fazer, minha campanha não foi nem cultura.
Eu era um candidato que saí para falar do Canal da Cidadania. Aí só para explicar porque eu fiz essa avaliação. Eu levei 7 anos fazendo militância de comunicação pública no sentido de regular a Globo, regular a Record, regular a grande mídia, de banda larga, de não sei o que, de não sei o que. Quando regulamentou o Canal da Cidadania, que é uma regulamentação feita no governo, fim do governo Lula, início do governo Dilma, eu falei, caramba, eu não vou ficar brigando mais para regulamentar os outros. Eu vou dar meu respaldo nessas lutas, mas eu vou trabalhar para implementar o que foi regulamentado, que era o Canal da Cidadania. Cada cidade do Brasil podia ter uma televisão com 4 canais. 2 de Estado, Prefeitura e Governo, e 2 da sociedade. Eu achava isso o máximo, acho ainda. Acho difícil ser implementado hoje, mas acho que a comunicação ganha uma outra arena de discussão ampliada de tudo, de política pública, do que for. E aí saí, eu digo, se eu for eleito e constituir 40 canais, 30, 40 canais de cidadania no meu mandato, em 4 anos, eu estou feliz da vida do que eu tenho para fazer. Então eu fiz essa opção nesse sentido. E a classe cinematográfica nessa conversa com o aí Canal de Cidadania... Só pensa naquilo, ela pensa no Canal de Cidadania, a classe, mas pensa assim, poxa, se o Canal de Cidadania existir, temos uma televisão que pode fazer um contrato com minha produtora e vai pagar muito pouquinho, porque o canal comercial paga barato, mas paga. O canal público paga muito barato, mas paga. E o canal da cidadania, canal universitário, não sei o que, paga uma ninharia ao fundo setorial. Então é isso, eu acho que assim, a classe cinematográfica, os produtores de audiovisual da Bahia, eles não diferem muito dos outros do Brasil, mas assim, eles veem o canal da cidadania ou as coisas de comunicação pública só como uma possibilidade de ser mais uma televisão que pode fechar contrato. Ou seja, o que é que todos os produtores hoje desejam? Que a televisão aceite fazer uma produção que você quer fazer, né? Porque essa é a mecânica. A televisão diz, eu quero, você apresenta uma proposta, a televisão topa, aí fazem um contrato, vai para o fundo setorial, se o fundo setorial aprova, você recebe o recurso para fazer. Quando está pronto, a televisão paga aquela licença. Que se for a Globo, paga. Se for a Globo nacionalmente, paga mais, mas ainda assim é muito bom para a Globo e é muito bom para o Canal da Cidadania. Que ela passa a ter não sei Globo, mas por exemplo, se eu faço um produto para a TV Aratu, na Bahia, um produto de R$500 mil, a TV Aratu vai pagar 30, por exemplo. Entendeu? Então é uma cultura nova para a televisão, que ela não pagava nada, porque ela trabalhava com todos os conteúdos da rede. Então ela não tinha o hábito de pagar nada. O departamento comercial dela vai à rua e vende um horário. Um índice de audiência, um horário. Mas ela não sabe nem qual é o programa. A rede pode trocar o programa de hoje para amanhã e nem consulta eles. Então ele não pode vender nenhum programa. Ele vende um horário. Diz, minha audiência aqui é 6%, eu estou vendendo, é o que vende no mercado. Sim. Aí a política pública dá uma possibilidade de dizer assim, TV Aratu, você pode vender um filme sobre quadrilha de São João, que é uma coisa que você trabalha. Bom, isso é uma possibilidade, mas eu vou ter que pagar 30 mil? Vai, mas você vai ter um produto de 500 mil na sua grade. Pô, vou ter um produto de 500 mil, mas vou ter que pagar 30 mil. Vou ter que convencer lá o dono da boiada, que é o dono da TV também, que ele vai ter que pagar 30. Então, mesmo que o cara tenha convencido, ele vai ter que convencer um outro ente, que é o cara que está lá, não pagava nada, aquilo ali, o que vai entrando, passa lá o que quiser. Então, é uma política estruturadíssima, mas passa pelo ente televisão. A associação teve presente nesse debate? Como foi ou não? Tiveram, mas assim, a reação aí da classe nacionalmente sempre foi uma coisa reativa, até a lei 12.485, que é a lei que gerou todo esse negócio, a classe no início era contra. Sim. Quer dizer, as televisões eram contra, a classe, todo mundo era contra, só quem era a favor era o Ministério. E aí depois a classe vai entendendo, vai se ganhando na política e tal. Hoje todo mundo é a favor. Até as TVs a cabo que estavam estacionadas na venda das suas licenças, das suas assinaturas, deu um boom depois das séries brasileiras e tal, né? Então, assim, é muito difícil fazer política, porque na verdade a ação do brasileiro ainda é muito conservadora. Se esse brasileiro é empresário, ele é mais conservador ainda, entendeu? E essa coisa da ação do parque tecnológico, dessas questões
do investimento também em... Eu tenho algumas posições assim em relação a... Eu acho bacana o investimento no sentido da formação mesmo, né? Por exemplo, Dimas, tenho conversado com a atual diretora da Dimas, eu digo assim, para de emprestar equipamento. Isso foi uma época que não existia equipamento e que as pessoas precisavam pedir um equipamento emprestado ao Estado para fazer um negócio. Hoje, se você não tiver capacidade de articulação, de conseguir um equipamento para fazer seu filme, você não vai conseguir os atores, você não vai conseguir as outras coisas, porque tem muito equipamento. Então eu acho que é uma coisa já defasada, assim, aquela história de filme commission, ou fazer o Estado investir em fazer uns grandes centros de produção. Grande centro não, mas por exemplo, você ter, não a coisa do emprestar equipamento, mas você ter uma base estúdio que você não tem, ou você pode articular essas coisas no espaço. Eu acho que para isso, é isso que eu volto a falar, aquela coisa lá que eu acho que no Rio Grande do Sul teve... Você conhece, né? Claro, que a gente da SAB, e com, digamos, arranjos institucionais, às vezes, que precisam ser com associação, demanda de associação, demanda de outros agentes que estão já também atuando, porque a nossa, no caso lá do que eu conheço um pouco, a PUC tem uma atuação no audiovisual muito forte. Então ela entrou nessa linha de... Mas é isso, eu aposto mais nessa capacidade de articulação, mais como pensamento mesmo, e construção institucional, entendeu? Pois eu volto a falar da questão do parque tecnológico, né? Pensando nisso. Sim, incubadora. Pois porque aí você vai ter como... Não é você comprar uma série de equipamentos e ficar dando para filme. Não é isso. Porque não funciona, Não é isso, mas tem também, para além do edital, para além do fundo setorial, eu acho que uma política, ela se completa também com este arranjo. Não, se você tem financiamento, se você tem espaço, que você não vai investir de web, de fibra ótica rápida e tal, e você tem capacidade de articular esses entes, eu acho que isso é que é dentro da perspectiva nossa, de não ter, né? Até as próprias televisões, elas não têm essa estrutura, né? Você vê, recentemente nós fizemos uma entrevista lá no estúdio do IRDEB, da TVE, né? E vocês viram, estava super arrumadinho, tinha acabado de fazer, mas é acanhado também. Sim. Né? Não é, assim, ele tem, então, assim, acho que quando você tem uma demanda que vai crescendo também, você vai precisar dar conta também dessa lógica também, né? Sim, é isso. A gente apostou muito em não criar o Estado realizador, nem o Estado, assim, fornecedor de infraestrutura. Mas uma pontinha de infraestrutura... Claro, você percebe ali, você faz em porque a Dimas ficou muito aquém do que ela... Ficou com um cemitério de coisas, né, Paula? Assim, um pouco, né? Não é... Não é isso. Não é isso. Não está com desenho. A gente perdeu umas coisas lá, até que, assim... Ninguém diz onde foi parar os negativos, assim. Então a situação até está nisso. Não, com certeza. Porque, claro, você cria aquilo, fica assim... Ficou... Ou muda mesmo esse desenho, isso aqui perdeu a função. A proposta de fechar para virar outra coisa é complicado, porque quando você fecha, você... Não é fechar, mas não é fechar, mas é redesenhar. Desenho, redesenhar. Eu acredito no estado de inteligência. Claro. Aí é aquilo que a gente falava assim das universidades, quer dizer, a gente discute a Bahia, na Bahia a gente discute a Bahia de Todos os Santos, mas as 6 universidades que estão em volta da Bahia de Todos os Santos não se pronunciam, ou não são chamadas a se pronunciar, você vai buscar uma consultoria não sei aonde. Então esse esvaziamento da universidade, quer dizer... Não só de aglutinar coisas, entendeu? Não, sempre. Então você trazer o cientista, você trazer o criador, você trazer a capacidade de eles se articularem sem estar pagando net ou sem estar pagando algum tipo de coisa. Foi de pessoas que estavam na cena e se colocaram de forma proativa, tanto lá em Pernambuco, em São Paulo, como lá no Rio Grande do Sul. Estou falando do descentralizado. Porque isso, para quem está fora do eixo,
é necessário, se faz potente na política de cultura. É diferente, então por isso que tem esse destaque. Como teve também no Ceará o Dragão do Mar, que também... Sim. Né? Mas é isso, o espaço e a capacidade de articulação, eu acho que são as grandes políticas. Eu acho que às vezes aqui a gente tem uma leseira, uma dificuldade. Uma dificuldade, meu cantinho, meu nichozinho, meu... E aí as coisas ficam ou se sobrepondo, ou então, assim, ou não se somam. Para aquela conversa, você vem, mas é para você falar no meu campo, a dificuldade que eu sinto. Às vezes porque já fui um pouco... Participei de algumas conversas nesse campo, né? Como universidade, como antes também disso, né? Dessas coisas. Vem, a gente vai, a gente não conseguia. E não era a reação, mas a gente não conseguia avançar. Sim. Porque sempre tinha um empecilho, às vezes bobo, às vezes assim, aparentemente achavam, puxa, isso é pouco, dá pra gente, vamos investir mais. Mas às vezes aquele que era pouco ficava grandão e não ia. Sim. Quando você ia já, mas faltou isso, ninguém respondeu, ninguém fez, mas quem é ninguém? Né? Enfim, acho que tem realmente essa... E no caso digamos, do audiovisual, do cinema, nós não temos, de alguma forma, agentes fortes, me parece que agora, com a emergência dos novos e uma política mais de quem está à frente da associação também, parece que mais, eu não sei, eu estou falando de chute. Mas a associação ela vai começar a se engessar, no sentido de que... Não, assim, eu não estou nem falando dela em si, mas assim, são tantos atores novos e tantas possibilidades novas. Mas aí eles se pulverizam, tem os coletivos, eu acho que isso tem uma dinâmica também. Sim. Tendo essa rede, essa teia de coisas que está sendo, né? Acho que, e também, aí é que está o gestor público, com toda a dificuldade que a gente enfrenta hoje no país, que é totalmente diferente. Hoje aqui nós temos ainda um governo, né, com tudo isso discorda, é difícil mesmo estando aqui, tendo uma articulação com o governo federal, como era difícil você falar disso, para entender que isso, né, é prioridade, que isso é uma questão que traz um retorno enorme, que não é aquele retorno esperado, como um retorno mais amplo, um retorno em cultura, um retorno que às vezes ele é tão simbólico que ele não tem, o valor dele é tão alto que ele não... É difícil de mensurar. E por isso acho que tem de medo também, né? Mas então, nesse quadro de escassez, nesse quadro em que as políticas, eu estou chutando, que elas vão ficar cada vez mais encolhidas. E mais mercado. Mercado. Vai ter um protagonismo, vai ter que surgir um protagonismo. De onde vem esse protagonismo? Está entendendo? Porque vai ter que ter movimento. Movimento, né, as pessoas não vão se acomodar de alguma forma, eu imagino, eu espero, né? Imagino, eu espero. Mas acho que vai criar, está em processo, acho que já está sendo gestado algo que possa dar respostas também, Paula. Isso um pouco, não sei se eu estou sendo utópica. Eu acho que assim, o audiovisual como um todo, ele vai ganhar mais porte, ou seja, assim, as produtoras vão se estruturar mais. A tendência é que diminua um pouco o número de produtoras para que produtoras maiores se estruturem para fazer. A fala do presidente Ancine é: daqui a 3 anos o Brasil terá filme de 40 milhões. A gente está sinalizando claramente que tem um recurso que a tendência é ser mais concentrado para dar filmes mais potentes no sentido de produção para alcançar um mercado possível. Então isso é um direcionamento. Com todas as possibilidades estéticas? Você, sempre que você aumenta o orçamento, diminui suas possibilidades estéticas, né? Porque isso está totalmente direcionado. Peter Greener falava assim, todo cineasta tem a obrigação de inventar, mesmo sabendo que cada invenção que ele faz é uma fileira de público que ele perde, né? Porque os públicos, eles gostam de ver o mesmo sempre. O grande público gosta de ir para o cinema ver o que ele já conhece, gosta de ver a televisão aquilo que ele já viu. Repare, acho que tem uma sinalização aí, pelo menos em termos de tema, de assuntos, que estão mobilizando e que não mobilizavam. Sim. Também, ontem a questão do Oscar, você viu, né, que tem toda uma... Baixa os filmes, cai o nível de produção,
baixo orçamento, mas ele está reduzindo, enfim. Sim. E isso eu acho que também a gente repercute no todo, né? Tem. Aí o filósofo Lulu, né, que fala que assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade. Né? Porque é assim, eu acho que a proliferação de filmes vai aumentar muito porque as pessoas estão todas filmando. Todas estão filmando. Então, seja filmando casamento, seja filmando seu namoro, seja filmando, e ninguém dando conta disso. Né? Porque a universidade assistir, não dá conta, né? Porque não pode dar conta, a escola não dá conta. E também, claro, mas você vai tem alguém que vai dar conta. Quem vai querer assistir isso? Eu posso estar fazendo muita coisa, certo? Sim. Mas a quem interessa isso, certo? É isso, mas daí vem olhares especiais, né? São percepções, são formas de filmar. Olhares mais ampliados. Aí você tem escola que não dá conta, mas ela dá conta de alguma forma de abrir essa perspectiva, né? De mostrar outras coisas, mostrar outros caminhos. Então, assim, sempre tem algo a ser trabalhado, né? E você precisa pegar isso e jogar dentro de um universo de visibilidade. Que você pode fazer. Eu faço coisas que eu acho muito legais, mas isso aqui ficaria muito legal se tivesse já na sessão competitiva do Festival de Brasília. Mas até chegar ao Festival de Brasília tem toda uma engrenagem para você fazer, né? Então, assim, eu acho que vai produzir, porque os grupos se reúnem, os grupos se... Tem esses novos arranjos, né? O que é Cineclube hoje? Certo? O Cineclube parece que é uma coisa antiga, que você fala assim, um Cineclube, não é clube. Mas você pode montar um grupo de zap, um grupo de zap que chama Cineclube tal, e você vê filme, você discute, você só discute, manda o cara ver o filme no Vimeo, manda ver o filme na Paralela, onde for, entendeu? O primeiro Cineclube do Brasil, os caras não viam filme junto. Era o Chaplin. Eles viam o filme, cada um num horário, depois reuniam no café e discutiam o filme. Então, no conceito de Cineclube, pessoas juntas que querem colocar filmes em crise e fazer discussões críticas e analíticas sobre esse filme e tal, beleza. Se tem desejo de publicar, bacana. Se tem possibilidade de filmar, porque isso também é um ativo dentro da questão de colocar em crise, de ter o olhar crítico. O desenho de Cineclube é variado, mas a palavra Cineclube consolidou. Quando eu falei associação tem um pouco a injeção, é um pouco isso. A ideia de associação, porque ela é capturada, no bom sentido, por pessoas que estão querendo acesso ao mercado, melhorar as políticas públicas. Se não tivermos associação, onde teríamos vozes? Sim, que arena é essa? Não, que é isso. Entendeu? Que arena é essa? Já a arena, por isso que eu acredito muito na comunicação pública, porque entre essas não vozes das associações, essas vozes muito centradas ali, que estão discutindo políticas públicas para o mercado, para se viabilizar. Né? Frase corrente nos cineastas hoje no Brasil é assim, não, uma coisa é que eu estou falando como cidadão, fora Temer, outra coisa é minha empresa, que eu quero que mantenha essas políticas. Aí eu sou esses dois, agora eu sou fora Temer, agora é minha empresa que está entrando no fundo setorial. Isso é Paula Sávio, né? Isso é Paula Sávio, né? Um pouco é Paula pós-Sávio, eu vejo hoje as pessoas seguindo. Um pouco isso, né? Do que você vivenciou. Eu fico mais tranquilo, porque eu sou um Paula ex-Sávio, quer dizer, eu saí soltando um fogo grande e não tenho condição de estar em representação. Né? Eu saí dizendo, não quero, vão se fuder, não quero participar disso, tchau, vou indo embora. Então, eu não entro com projeto, eu entro nos projetos, nas coisas do mercado. Mas vai entrar que não vai ter chance, Paula. É isso. Eu não vou para a associação, não vou fazer, estou fazendo meu mercado e minhas coisas fora ainda do mercado que me interessam, que bate com o meu desejo, né? Minha vontade. Mas quem está no meio campo, isso aqui é uma coisa. Vai sentar na mesa com o ministro? Não, eu pessoalmente não vou sentar na mesa com o ministro, mas eu, produtor, vou sentar na mesa com o ministro. Então, está todo mundo assim, em cima de uma situação meio visando... Você falou, meu Deus, que é o ministro? Eu estou querendo lembrar aqui. Quem é o ministro, certo? Sérgio Saleitão. Claro. Vexame. Mas até a pessoa que já está mais próxima, né? Enfim. Mas eu queria um pouco isso. É legal, Paula Sávio também, né? Ao ver esse desenho nacional.
Sabe? Como foi? O que a SAV te deu desse... As pessoas não gostam, meus amigos dizem que eu não gosto quando eu falo isso, né? Que eu pedi a Juca para ser secretário. Eu pedi a Juca para ser secretário. E Juca me convidou para ser secretário uns 2 anos antes, ali na estrada de Maragogipe. Ele queria trocar Silvio Darim, me chamou num canto e falou assim: você topa ser secretário do audiovisual? Eu digo: Juca, eu estou num projeto, mas eu não gostaria de ser secretário do audiovisual. Faltam 8 meses para acabar o governo, eu estou aqui fechando minhas coisas, correndo no RDL, porque se Wagner não foi eleito, eu tenho que deixar 4 anos, que foi articulação. Quando você faz articulação e você sai do governo, o cara fez nada. Fez nada, Então, teve um dia que eu, tão desesperado, liguei para Pierre e falei: Pierre, vai para o estúdio, pede uma equipe, João Esteves, bota uma câmera no estúdio, e fui para lá, que vai perder a eleição e eu preciso dizer. Foi o que eu fiz, para pelo menos ter um registro. Eu falei 3 horas seguidas, quando o Pierre ia fazer uma pergunta, eu ficava irritado. Só eu falava, falei 3 horas seguidas. Como é que você deixou ele ficar sem falar? Seguidas falando o que é que a gente tinha feito, porque minha sensação é que assim, eu vou sair e vou dizer: esse cara não fez nada. Fez o banheiro dos funcionários da limpeza, entendeu? Então assim, eu digo, sair aqui agora é ruim, eu preciso de 2 anos pelo menos aqui. Foi o que eu falei para ele. Agora, se você não tirava o cara, porque o cara é sério, comprometido e chato. Se ele está sendo chato o suficiente que está te incomodando, tire e bote chefe de gabinete. Ana Paula. Mas, fora isso, é você conversar com o Wagner e dizer assim: eu preciso que ele vá e tal, mas não é. Então, como eu tinha dito não, eu achava que eu não convidaria um cara que tivesse chamado, o cara tivesse dito que não ia. Eita, mas naquele contexto, você também tem que entender. Aí, quando acabou a eleição, eu me sentia pronto. Eu disse assim: pô, eu sou o melhor secretário do audiovisual. Estou cheio de vontade, tenho um conhecimento, já visitei as coisas, sei o que está acontecendo na televisão, no audiovisual. Tenho um desenho traçável que dialoga com a Ancine. Não vou disputar com a política de Manuel, vou me entrosar com o Manuel, tenho imenso respeito por Manuel. Não fui para lá para disputar, não, quem é o representante brasileiro no exterior, é o secretário, é o presidente da Ancine. Não estava com nenhuma dessas vontades, ainda tinha me separado em novo relacionamento. Então tinha tudo para sair da cidade e morar em Brasília e construir uma casa em Brasília, então tudo batia para o momento. Aí quando o Juca foi confirmado que foi chegando para Salvador, no mesmo dia ele marcou comigo, eu fui lá e falei: ó, não quero ir como cota baiana nem como cota amigo, mas quero dizer que estou disponível, acho que sei o que deve ser feito lá e estou na área. E não vou fazer campanha. Estou dizendo para você que sou candidato. Agora você faz suas consultas e se resolve. Aí chegou uma hora lá, Manuel me ligou e disse assim: você tem que fazer campanha, porque Juca precisa que seu nome esteja respaldado. E às vezes é chato para o ministro estar botando o nome das pessoas. Ele disse: então faça. Aí ligou para umas pessoas, aí eu liguei para umas 4 pessoas, o Juca ainda ficou me fritando durante uns 2 meses, até que um dia me ligou e falou: pô, você, tanto o pessoal de cineclube, de festival, a CIAESP, o Sindicato do Audiovisual de São Paulo, todo mundo quer seu nome. Ele disse: só falta o ministro. Ele me chamou, entrei em março no ministério, né? Mas eu cheguei com essa visão, assim, eu entendia a psicologia dos secretários que brigaram com a Ancine, sabia que a SAV era uma secretaria que estava totalmente esvaziada e tinha o entendimento de que a Ancine não ia dar atenção a uma parte importante do audiovisual brasileiro, que era a parte mais fraca, porque não tinha perna para dar conta, ou seja, formação, cineclube, festival, circuito universitário, memória. Tudo isso seria tratado, como é hoje pela Ancine, como algo secundário. E para fazer um audiovisual de Brasil, eu acho que tudo isso tinha que entrar com oxigênio e com consistência para contextualizar esse audiovisual com uma maturidade suficiente para ganhar escala. Ou seja, minha ideia de ganhar escala não era botar filme de 40 milhões, era integralizar o audiovisual com todas as suas vertentes, formando um audiovisual brasileiro que ganhasse escala pela tecnologia. Política, né? Pela plataforma, né? Pela plataforma VOD, pelo canal da cultura, pelo canal da cidadania, pela rede
interconectada de cinemas universitários. Circulação, né? Mas enfim, antes pelas disso, ações de escala, pelo vodinho. aí é de circulação. Antes tem um pensamento na política pública. Na política pública. De pegar tudo isso, certo? E reconhecimento de Manuel como imperador do audiovisual brasileiro e eu como primeiro-ministro. Vale a pena ter imperador? Não sei se vale a pena, mas não dá para mudar Manuel. Se eu conseguir me mudar um pouquinho, já é bacana. Então, como eu reconheço ele como um monstro, e o Orlando Senna falava, entre nós tem um que tem visão para ser presidente da República. Era Manuel. Então, assim, Manuel é um profissional. Eu nunca trabalhei com ninguém como Manuel Rangel. Então, eu sou feliz de ter visto. E Manuel é um cara que você não combate ele, não disputa com ele na força. Você será sempre esmagado por ele. A única forma de... Isso me dá um mal-estar, Paulo. Desculpa, mas rapaz, eu não vou casar com o Manuel. Eu sei, mas a gente precisa entender. Não, mas não... De alguma forma, despersonificar determinadas eu coisas. não estava no meu projeto mudar Manuel. Eu sei. Combatia Manuel, quer dizer, eu me interlocutava com o Manuel pelo afeto. Eu entendo. Certo? E também você tem essa porta do afeto. Tem um dia fantástico que eu estava com o Juca para receber Manuel e Rosana. E aí eu estou sentado, Manuel e Rosana do outro lado, Juca aqui, aí chega a secretária de Juca, Paulinha, de hoje você passa aqui, não fala comigo, me deu 2 beijos. Eu olhei, estava Manuel e Rosana vermelhos do outro lado. Quer dizer, Manuel, ele cede nesse momento e assim, mas não cede só por amizade também. Manuel é um cara que bota você para cumprir uma certa tabela. Se o negócio não provar tecnicamente, profissionalmente que vai dar certo e tal, não vai rolar, certo? Então ele botava o patamar das políticas da SAV cá para cima, porque a gente tinha que entregar o negócio no padrão. Sim. E eu consegui, na última reunião minha com ele, foi uma reunião de diretoria da Ancine, que a Ancine deixou que o secretário da SAV fosse uma reunião de diretoria e o Manuel soltou uma lágrima. Eu quase beijo, porque é isso. Ele disse, porra, que foda, entendeu? Porque estava num momento difícil, a gente saindo, mas assim, a relação foi muito forte. Eu já tinha 20 milhões para fazer a plataforma VOD de política pública, né? Ele deixou rolar o que não era da área dele. Tinha um desenho de comunicação do cinema brasileiro ligado à plataforma VOD, que era um negócio que era grande, que tinha muito tempo de escuta, tinha muito tempo de vivência, então... E eu consegui uma equipe que fazia render, né? E na parte de comunicação pública ainda tinha João Brant como secretário executivo do Ministério, que me deu um respaldo, porque não estava isso no escopo da SAV. Mas aí eu conversei com o Juca e falei, ministro, não tem comunicação pública no governo de Dilma. Tem o Ministério das Comunicações fazendo ajustes, não sei o quê, mas não tem política. Ele aí, toque, soldado. Chamava de Minha Televisão, até que eu briguei com ele com esse negócio de Minha Televisão, que era o canal da Cidadania, e a TV Cultura, né? E João colou muito comigo, porque João tinha uma compreensão de política pública de comunicação muito grande, e o que eu acho que a gente mais avançou, além de ter os 20 milhões da plataforma VOD, foi no Netflix Bolsa Família, que Juca chamava, que eram os conversores para a TV digital, que... As televisões, as redes e as teles, muita força, né? As redes e as teles contra a SAV queriam que o conversor fosse um conversor burro. E a SAV, com a Universidade da Paraíba com os gatos pingados, queriam um conversor inteligente. Inteligente. O que o Miguel trabalhou foram anos. É incrível, isso era uma coisa incrível e tinha um poder de escala para o Ministério muito grande, porque a gente ia atuar para 40 milhões de pessoas. E a gente conseguiu, com a ajuda de João, de Juca, né, mas pela compreensão de João como secretário executivo, convencer a Casa Civil de tirar o poder de decisão sobre a caixinha do Ministério das Comunicações e levar para a Casa Civil. Então, quando a gente foi empichado, a gente estava nesse processo de... O Ministério das Comunicações participa da discussão, mas não é mais o ente que define, porque eles eram macomunados com as teles e com as redes. Então, quando a gente conseguiu tirar, que botou para um outro pensamento político dentro do governo Dilma para essa discussão, a gente tinha embates, eles ficavam olhando assim, quando acabava eles tinham
absorviam o que dava para absorver e foram vendo e... Dava um rasteiro. Então isso já estava um passo do Ministério, a gente, com a caixinha, a gente conseguia botar 5 longa-metragens por semana na casa de cada Bolsa Família que ia receber a caixinha. Então era a primeira vez que o governo brasileiro ia buscar uma possibilidade de comunicação com a ponta, mais ponta da população, que ninguém sabe o que é, quem é. Né? Então, que todas as fichas também têm sido colocadas, né, particularmente até tenho ouvido dentro de alguma falas de pessoas, né, nas questões de séries para televisão. Mas acho também que ao lado disso tem as séries, que são outros formatos que a gente está aprendendo a fazer também, que como tudo. Sim. Cinema baiano. Tá, cinema feito na Bahia, né? Como essa questão de poucos, né? De fazer pouco. Então, quando sua geração chega ao primeiro longa, você viu a dificuldade que foi para cada um fazer seu primeiro longa, né? Por falta exatamente da experiência do fazer. Da mesma forma, você fazer a série. Acho que vão ter algumas coisas bacanas, outras não tão, porque, como tudo, sempre, até chegar a modelos mais, né, a escala, poder garantir esses modelos. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter sempre uma coisa que você colocou. Eu não me via como o esteta, ou talvez o autor. Eu me via sempre como o comunicador. Mas eu acho que sempre vai ter, se bem que é um modelo que eu acho que eu vejo acompanhando meus alunos, esse autor, esse cineasta, né, ele tende a ter outros, está em também processo de mudança. Sim. Outros modelos estão surgindo e a gente está vendo isso, que vem dos coletivos, que vem dos locais de fala. Você tem visto isso com seus filhos, né? Os próprios diretores de série, eles terão muito menos autonomia nas suas séries. O produtor passa a ter um papel... Mas esses caras também estão batalhando isso. Esses novos, né? Manter como uma certa, digamos assim, uma certa autonomia, tá? Os que estão na linha de fazer diferente, não fazer com... Mas eu estou dizendo que está mudando o local da fala dessa... e tem uma idade média que nós estamos vivendo de uma proliferação mesmo muito grande, muito né? Grande. Alguma voz vai surgir aí que começa a... E que está surgindo, né? A consolidar coisas. Esses caminhos aí, né? E até nosso papel, eu falo muito porque estou no ensino, né? Você também, como gestor, teve ensino também e está atuando, né? Como realizador. O que a gente vê e no que a gente acompanha essas mudanças, né? Eu já sinto assim, às vezes eu falando, digo, outro dia eu estava pensando nisso. Amiga, vai estar aí o dia 23, Ju me mandou, né? Dia 23, editais, tarará. Eu achei bacana, eu nem comentei com ela, né? Mas eu acho que não é mais da minha vez. E nem foi, porque eu não fiz alguma coisa que produzi, foi muito dentro da televisão, com eles, e assim, achando que é o espaço de articulação desse novo arranjo. Eu mesmo, assim, a minha angústia de botar uma fala minha pra fora, ela tá desse tamanho. Porque a última vez que eu tô, mas 3 cineastas negras, mulheres, entendeu? Aí lá vou eu, heterossexual, branco, ex-gestor. E a última... Então, eu tenho um espaço, eu faço filme muito, estou fazendo um filme dentro de casa, aí agora é um filme com minha mulher, que é a mulher dos sonhos, que eu gravo os sonhos dela, que agora vai virar filme, não vai virar filme, aquilo... Me alugo para sonhar, Gabriela. Não posso, entendeu? Pode virar filme, pode não virar, porque é um filme que a gente está fazendo junto, porque se fosse só eu que estivesse fazendo, se fosse uma demanda só minha, nem fazia. Explorador da mulher. Porque tá muito louco também, quer dizer, entendeu? Eu fiz um filme sobre Gregório de Matos há 20 anos atrás, a gente passou, outro dia no bar, a menina falou, mas não tem mulher falando no filme, nem negro, pô, não tem mesmo. Saca? Aí eu fiz um filme só com negros, mas aí eu não sou negro, como é que eu faço um filme só de negros? Aí, entendeu? As coisas vão ficando mais complexas e assim,
Então, fazer um filme sobre as minhas angústias, que dane-se minhas angústias. Eu tive todas as possibilidades de tratá-las. Não preciso pegar um dinheiro público para tratá-las, entendeu? Então, assim, faço esse filme porque eu estou fazendo com o meu dinheiro mesmo. Mas ali. eu tenho esse desejo agora de fazer filmes com o meu recurso Com o mínimo, meu com o meu recurso, dinheiro. é isso. Eu não vou entrar em edital para ouvir assim, Nelson Pereira não é... A negativa, na minha tese, não é baiano. Não pode, juro. Tá lá escrito. Poxa, o que é isso? É uma questão de ignorância, né? Um pouco, enfim. E também, ao mesmo tempo, eu não quero me excluir disso. Ou seja, profissionalmente é o mercado. Eu trabalho no mercado. Estou fazendo filmes para o mercado, que me pedem para ser feito e tal. E também não excluo a possibilidade de entrar atrás de um recurso também público mas que se viabilize com aquilo que eu estou pensando, que tem um grau de economia e ecologia da coisa, entendeu? A gente está falando de mudanças. O que ele está falando agora é de mudança, e dessas mudanças que a gente Quero tem ser que mais escada do que muito com farol. vocês, entendeu? Do que muda nisso, né? Levei 10 anos fazendo gestão e falando muito, acreditando naquelas coisas que eu estava falando. Agora não tenho espaço, não vejo a necessidade de eu estar dizendo um caminho. Eu estou atrás de um caminho, entendeu? Então eu estou querendo ajudar, articular, vamos juntar isso com aqui, vamos fazer, vamos mexer e tal, mas agora eu falar... Já falei pra caramba, já tem 3 pessoas gravando, 4, entendeu? Já deu, já é isso. Bacana. Jean-Claude agora está sendo ator, né? Sempre, experiências, aquele cara como aquele que tem trabalhado com ele. Eu sei. Enfim, aí ele disse, são filmes baratíssimos, ele pega todo o pouco dinheiro que tem, o diretor, e faz. Vadinsky. Enfim, e fazem coisas instigantes. Não vou lembrar, quer dizer, mas assim, fazem em sintonia com algumas coisas, em sintonia muito interessante, com as demandas de Jean mesmo, que são... Sim. Quem mais acompanhou tudo em mudança, eu fico assim, quando vejo cada trabalho que eles têm sempre apresentado, né, cada ano, poxa, aquilo me oxigena de alguma forma, para ver... Porque eu não tenho espaço nem com os filhos. Os filhos vão filmar, eu chego de perua, assim. Mentira. Começou às 7 horas da manhã, eu chego 2 da tarde. Aí olho assim, vejo, coloco minha GoPro, vendo se dá para entrar, para filmar. Aí eles acham que aprendem alguma coisa comigo. Eu aprendo com eles o tempo todo. Aprendo mesmo de como chegar, de como... Porque são ali meus filhos, podem me dizer qualquer coisa, sem nenhuma cerimônia, né? Filho. Então, assim, o que quer, às vezes não quer. O outro fez um projetinho sobre minha memória e tal, e disse, vou aí para acabar de escrever, tá? Eu achei que eu ia passar a tarde inteira falando 1000 coisas, eu sabia tudo, o que era, o que não era, eu falava, ele, não, isso aqui eu já fiz, beleza, foi, entendeu? Porque é outra coisa, quer dizer, agora eu estava precisando de nota, minha norinha falou, sogrinho, abri a empresa, pode dar nota, eu topei legal, outro dia eu falei, o quê? Muito peso para essa menina de 22 anos que abriu uma empresa, eu vou chegar lá, não vou. Aí fui, João Torreão, vamos abrir aquela empresa, preciso da nota, vamos fazer outras soluções compatíveis com os dinossauros que transitam comigo. Não chegar com o meu peso em cima de um filme de meu filho, foda, é muito difícil, então... É fácil aprender também. Pois é, o dinossauro agora está pensando na aposentadoria. O que fazer na aposentadoria? Agora isso não tem trauma, tem um sentimento mesmo do leveza. momento. Leveza. Eu também não vejo trauma não, Paula. Acho que tem que ter leveza. Por isso que eu falei em Jean, né? Jean, e a leveza com que ele está como ator, nos projetos sem grana, nos projetos necessários, urgentes. Não tem, entendeu? Não tô no edital, não quero estar. Tipo assim, eu vou, se tiver, é legal, né? Mas não. E isso eu acho que é revigorante. E ver alguém. Posso até, assim, essa empresa que eu estou trabalhando tem uma coisa que me seduziu muito, que ela trabalha muito com TV aberta. E quando a gente veio de Brasília, disse, preciso falar com... Não quero ficar falando para o Cine Brasil TV, que é essa série que a gente está fazendo. Tudo bem, o canal Arte, bacana. Estou querendo falar com... Por que Edir Macedo consegue falar com
metade da população brasileira falando aquelas bobagens e a gente não consegue, com uma coisa um pouco mais inteligente, falar. Onde é que está esse bloqueio do conhecimento? Como o conhecimento pode ter mais atratividade? Tem que ter um diálogo para poder chegar. Por que Jean faz com aquele diretor? Porque os dois querem chegar àquele resultado, entendeu? Então, essa aqui são parcerias. E tem que renovar as parcerias. Turma, grupo. Turma, certo? Bacana. Então, vocês agora é minha turma, certo? Turma. Né? Cinema é turma, capacidade de tomar gestão, muito com eles. decisão coletivamente, em função de um projeto, de uma coisa que quer falar, isso que é isso aí. E conversar mais amplamente, não é só entre os seus próximos. Essa conversa vai abrindo, certo? Vai, enfim. Muito bom. Gostei muito, estou disponível para a gente continuar a fazer uma série. Pois é.